Bem-vinda, bem-vindo ao Medita de hoje. Como é que você está? Espero que esteja muito bem. E nós estamos no nosso segundo dia do bloco de estudos sobre os 10 portais de interação com o mundo. No encontro passado, a gente viu uma introdução, vimos que variáveis a gente vai estudar em relação a cada um desses órgãos. E hoje nós começamos com o primeiro. Bom, relembrando algumas coisas, antes de a gente entrar no nosso primeiro órgão. Temos 10 órgãos de interação, um grande órgão de processamento, que é a nossa mente, que é neutra por natureza. Então, isso é. A mente, ela é a plataforma em que o livre-arbítrio opera. É nesse momento, é nesse local em que a nossa liberdade de escolha ela se manifesta. E os órgãos, tanto de percepção quanto de ação no mundo, eles são totalmente submetidos à vontade da mente. Claro, não estou falando aqui, né, gente, de uma situação de alguém que está preso, de alguém que está passando por alguma situação complexa em que sua liberdade é privada. Não estou falando sobre isso. Estou falando em condições normais de temperatura e pressão, tá? Bom, essas 5 maneiras, falando agora dos órgãos de percepção, de recebimento, eles são considerados as 5 divinas medidas da criação, porque são as únicas maneiras que existem de nós interagirmos com o mundo, com a criação, seja ela física ou extrafísica. Essa conversa que a gente está tendo aqui não é só sobre a nossa realidade material, corpórea, e nós vamos ver com mais intensidade essa questão extrafísica hoje. Gente, eu estou aqui tentando encontrar um lugar que tem menos sombra no meu rosto, mas é complexo, sabe? Um dia eu vou ter dinheiro para investir numa iluminação, aí vai ficar lindo aqui atrás, tá? Mas hoje é assim, vai ter que ser dual o negócio mesmo. Bom, então vimos também que, além desse aspecto extrafísico, além de serem as divinas medidas da criação com a qual nós podemos, com as quais nós podemos perceber e interagir com a matéria, vimos que elas são também as principais causas de adoecimento. Adoecimento. Por conta de 3 razões. Uma utilização abaixo de um limiar saudável, ou seja, não utilização. A utilização em excesso e um mau uso. Uma utilização destrutiva. Então, esses são os 3 aspectos de utilização de cada um desses órgãos, seja os de percepção de ação, e que são causadores, sim, de adoecimento. E como nós somos seres integrais, esse adoecimento ele pode ser físico, mas certamente ele é inicialmente um adoecimento do comportamento, um adoecimento da psique. Esses aspectos da utilização, eles estão intimamente conectados com o que a gente falou sobre a mente. É a liberdade diante dessa neutralidade da mente que nós escolhemos como utilizar esses órgãos. Entendem onde é que essa conversa está querendo chegar? Eu vou já esboçar a conclusão aqui. Muitos processos de adoecimento, eles são derivados de escolhas nossas. Às vezes pode parecer que não, mas se a gente vai chafurdando, se a gente vai investigando as origens, as causas das condições a que nós estamos submetidos agora, em geral, isso tem a ver com escolhas que nós fizemos no passado e que culminaram em uma situação de desconforto, em geral.
É muito complicado, pessoal, a gente querer determinar assim na lata as coisas. Então, fulano é cego porque utilizou mal a visão. Se a gente tivesse acesso aos registros do tempo, a gente poderia confirmar, mas a gente ainda não tem. Então, é bom a gente não proferir essas condenações, esses julgamentos, ah, baseado em nada, né? Baseado em um pensamento seu, um achismo. Então, apesar de eu estar falando isso, cuidado com esse tipo de aceleração aí do pensamento, porque a vida é muito complexa. Para quem não sabe, eu sou biólogo de formação. E uma coisa que é de tempo todo para gente que está em formação, para todo biologuinho que está se formando, é assim: não tem, nunca utilize as palavras sempre e nunca dentro de um contexto da vida, porque sempre existe uma exceção, sempre existe uma circunstância que pode ser que aquilo seja completamente diferente. Então, as palavras sempre e nunca, elas são muito perigosas, porque isso torna a gente estreita a nossa visão e a gente não permite que outras coisas possam se desenrolar, né? Então, apesar do que eu falei, de que a maior parte dos processos de adoecimento, estou falando, né, nesse contexto dos órgãos de percepção, eles ocorrem devido à má utilização, não parta às pressas para condenar alguém que tem alguma deficiência nesses órgãos, porque as variáveis da vida são imensas. A gente não sabe o que motivou essa consciência a escolher esse destino. Ponto importante de hoje. Tá, seguindo. Então, indo nesse embalo, nós temos aqui já uma outra conclusão importante. Quer dizer que esse corpo físico, essa plataforma de experiências, ela nos auxilia a nos conhecermos em uma dimensão mais sutil, mais elevada. Ou seja, as análises que a gente vai fazer aqui hoje, que eu vou sugerir que vocês façam com vocês mesmos ao longo dos próximos dias, é de observar como é que vocês agem em relação a um sentido, a um órgão desses, e observar que tipo de dificuldade você tem, se é que tem. Às vezes você vai constatar que está 100% saudável e isso é uma vitória para você. Isso vai te deixar mais forte. Então, tem ganhos e conquistas para cada pessoa em todos os patamares. Seja quem tem problema, seja quem não tem problema. E problema eu digo assim, que tem uma dificuldade, um desconforto que lhe incomoda, certo? O problema é problema para você, a sua visão. Se aquilo não parecer um problema para você, então não é. O nosso corpo físico, tendo todos esses órgãos, tudo, dedo, braço, perna, cabeça, orelha, dente, calcanhar, tudo que existe no corpo representa algo em uma dimensão sutil, em uma dimensão extrafísica, acerca de uma realidade maior, de uma realidade mais sutil, que é a nossa realidade psíquica, espiritual. Eu aponto para a cabeça porque aqui a cabeça é como se fosse o topo da nossa pirâmide, né? A nossa realidade espiritual e mental não se restringe à cabeça, mas a cabeça ela reúne simbolicamente os principais ah, fatores da consciência. Então, pensa, né? Todos os órgãos de percepção estão no rosto. A gente não tem olho no cotovelo, a gente não tem um nariz aqui embaixo, né? Então, assim, a cabeça ela é uma representação dessa realidade espiritual maior. Isso tem a ver, inclusive, com a evolução das espécies. Quando os seres saíram do mar,
Eles eram como que uma mistura de peixes e sapos, em termos técnicos, né, da taxonomia biológica. Nós chamamos esses seres de tetrápodes. Tetra são quatro, então eles tinham quatro membros que antigamente eram nadadeiras. Os peixes também têm nadadeiras aqui no lado, tem uma nadadeira aqui em cima, dorsal, tem uma nadadeira caudal lá atrás, tem uma, enfim, tem algumas nadadeiras aí. Mas existia uma espécie de peixes que tinha exatamente quatro, além das outras que os peixes têm, ele tinha essas quatro posicionadas assim, muito parecido com um jacaré, digamos. E esse peixe antigo, a gente diz que é o nosso ancestral comum com todos os seres que vieram para a Terra. Isso inclui todos os répteis, isso inclui todos os anfíbios, né, os sapinhos, as salamandras. E depois, ao longo de muitos e muitos anos, algum dentro desses grupos, né, foram se transformando, transformando, até virem, né, os quadrúpedes assim maiores, é, as vacas, as girafas, os felinos, todos continuam tendo tetrapode, quatro pés, todos, mas foram se diversificando, né, até que surgiram primatas, macaquinhos. E eles, até hoje a gente vê os orangotangos, os chimpanzés, os gorilas, eles caminham de duas formas, ou, né, com isso daqui no chão assim, ou às vezes eles estão em pé ensaiando esse bipedismo, né? Mas dentro desses primatas todos aqui, todos aí veio um grupo ou um ou mais, isso é uma discussão científica que se tem até hoje, se foi um grupo só, se foram vários, que foram se especificando e se especializando em andar apenas sobre duas patas. E isso tem uma significação espiritual imensa, porque nós verticalizamos. Verticalizar a coluna significa que nós estamos numa trajetória ascendente. E a ascensão, ela é o objetivo da criação. Ela é o objetivo de todo ser humano. Ascender, elevar-se, crescei e multiplicai-vos, está escrito na Bíblia, no Gênesis. Aí a gente pega essa frase e pensa assim: multiplicar. Se multiplica é um vezes dois, é a família. Então, a família é ter filho? É também. Mas tudo que está escrito na Bíblia, ela tem uma realidade sutil, assim como o nosso corpo. Existe uma realidade física, óbvia, palpável, mas existe uma realidade oculta, esotérica, sutil, que está falando sobre coisas mais refinadas. Então a gente pode entender crescer e multiplicai-vos como expansão, como multiplicação de potencialidades. Ou você acha que o peixe tem condição de ler um livro? Não tem. A gente não tem condição de nadar no fundo do mar. Isso é verdade. Também. Existem multipotências em termos de vida no planeta Terra. Mas dentro do nosso contexto humano, né, sem comparar, essa comparação também eu acho tão cruel, falar assim, somos tão melhores do que as tartarugas. Não, não sei. Acho que eu não tenho essa condição esse julgamento eu me abstenho de fazer, porque elas têm também muitas outras potencialidades que nós não temos. Mas voltando para o contexto humano, vejam como o simples fato de os humanos serem os únicos animais que têm o hábito do bipedalismo com a coluna vertical, indicando o seu comprometimento com o processo de ascensão, isso já quer dizer muito sobre como a nossa realidade física, ela conversa com a gente. Existem sinais em todos os lugares sobre os mistérios da criação. Abre parênteses, eu sou completamente apaixonada por isso. Eu dedico a minha vida a compreender os mistérios do mundo.
o tempo todo, olhando pela janela, sonhando, observando, vivendo, lendo, estudando, claro. Então, é um prazer imenso para mim eu compartilhar esse tipo de sabedoria com vocês, porque não é de fácil acesso. Às vezes você precisa cavucar um tanto para chegar também a alcançar essas pessoas, esses autores que também dedicaram a sua vida a revelar os símbolos, a revelar os sinais que a, a criação oculta em todos os cantinhos, em todas as frestas. E essa é uma delas. Crescei e multiplicai-vos. Não é apenas prole, minha gente. É em potencialidade. Hoje em dia se fala muito, nós somos co-criadores, co-criadores. Aí o povo botou isso na cabeça que o negócio é fazer dinheiro. A gente pode co-criar uma mansão, uma BMW. Não é só sobre isso. Tem muita gente que quer, vai atrás, trabalha, faz dinheiro, e vai, compra e tá tudo bem. Mas não é só sobre isso. Cresça em potencialidade, né? E os nossos sentidos, eles são das nossas potências. O que nós fazemos com isso é que é, de fato, o que nós estamos multiplicando. Se você recebe uma semente em terra, se você recebe uma semente planta, se você recebe uma semente e deixa ela apodrecer, é isso que você está fazendo com a sua capacidade, com as suas potencialidades. E aí, muitos de vocês lembraram da parábola de Jesus. Bom, seguindo. Hoje nós vamos falar sobre um dos órgãos de percepção. E eu escolhi um para começar, que é um sentido adorável, e que é graças a ele que vocês estão aqui comigo, senão não faria sentido nenhum. É o sentido de ouvir, a audição. Antes disso, eu sugiro fortemente que você pegue um caderno, um lápis, uma caneta, qualquer coisa para escrever, um papel, celular mesmo, porque talvez você queira anotar algumas coisas que eu fale aqui. Se você quiser se comprometer junto comigo a esse estudo, seria muito interessante anotar, porque afinal de contas vão ser 10 episódios, são 10 momentos de variadas informações para cada um, para que você consiga fazer esse estudo dos sentidos de forma independente para o resto da sua vida. Porque a gente não vai aprender tudo em 7 dias. Isso é, o desenvolvimento é feito com a prática. A linha do conhecimento esotérico, ela trabalha muito com a experiência direta. Eu, eu trago muito com muita frequência uma frase de Buda, e Buda dizia assim: nada é verdade além da tua experiência direta, tudo mais é ilusório. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, vocês podem me dar um voto de confiança e falar: deve ser verdade. Ué, se ela é estudiosa, deve ser verdade. Mas vocês podem falar assim: ah, não serve isso para mim, não quero, não quero, não quero, tá bom, chega, tchau. Pensar: mentira isso daí. Neutralidade da mente, livre-arbítrio, é uma escolha sua. Receber a informação, acreditar ou não. É uma potência, é uma potencialidade. Você pode acreditar em tudo que chega até você, ou você pode refratar tudo, ou o mais sábio é fazer uma seleção a partir de nossa experiência pessoal. Bom, ai, gente, hoje eu tô que tô aqui falando um monte de coisa que eu não tinha programado, mas tá tudo bem, né? Então, vamos lá. Caderno e lápis. Foi para dar tempo do povo correr atrás aí das canetas, né? Por que escrever, né? Por conta da organização. Se a gente está num esforço de crescimento e desenvolvimento sério, a gente se organiza e a gente precisa de uma administração. Não dá para confiar na nossa memória e que a gente vai lembrar de tudo o tempo todo, porque a gente não consegue. Então, se a gente de fato quer alguma coisa, quer realizar, a gente anota, a gente cria uma sistemática de organização para que isso seja lembrado, né?
Bota post-it colado na parede, faz um cartazinho, escreve no espelho, bota alarme no celular, ó, fica atenta à audição. Tá. São muitas coisas, muitas informações hoje no nosso mundo e a nossa cabeça, ela realmente ela não dá conta. A memória é construída com a repetição, com a nossa insistência. Então, se está anotado e você vê com frequência, aquilo lá vai entrando, né? Essa é a lógica da propaganda, é por isso que bota propaganda de remédio na TV o tempo todo, para você achar que aquilo faz bem. Pronto, falei. Então, vamos lá. Audição, ouvir. Já vamos começar com o exercício. Fica quietinha aí, quietinho, e ouve. Ouve o que está ao redor de você. Eu sugiro fechar os olhos, porque os nossos olhos, eles são muito eficientes em chamar a nossa atenção e silenciar os outros sentidos. Então, se você fecha os olhos e fica com o corpo parado, naturalmente o sentido em evidência será o da audição. Experimenta. Conforme a gente vai silenciando, conforme a gente vai aguçando o sentido da audição, a gente vai identificando camadas, camadas de profundidade. De repente tinha algum som evidente, mas se você avança nessa camada, você percebe os sons que estavam lá no fundo e você não estava ouvindo. Às vezes era uma delícia, igual os passarinhos, ou o som das folhas. Às vezes, no meu caso, tem caminhão de lixo, tem carro, tem cortador de grama, mas se eu prestar atenção, os passarinhos estão ali. E aí a gente vai refinando. Vários passarinhos diferentes estão ali. Ou pode ser vozes de pessoas. Vejam, gente, algo importante também de ser falado é a gente está começando de fato o nosso estudo prático hoje, e essas investigações empíricas, diretas, sobre o nosso mundo, elas exigem uma, uma coisa. Essa coisa, ela tem muitos nomes. Então, eu vou falar vários nomes para definir esse estado, essa disposição. Um, curiosidade. Dois, um gosto por investigar. Três, uma, um espírito brincante que quer descobrir as coisas que tem ali ou brincar com as possibilidades. Eu separei aqui um, dois, três, mas não são coisas diferentes. Isso tudo é a mesma coisa, são as palavras diferentes para descrever esse estado de recepção, de curiosidade, de interesse, de brincar com a vida. Pode vir outra pessoa e falar assim: para que você vai querer ficar ouvindo os sons que estão aí? Isso não tá te rendendo nada. Não faz sentido nenhum, não tem utilidade nenhuma. Bom, de um ponto de vista, é, nem sei que adjetivo usar. De algum ponto de vista, talvez tenha sentido. Mas quando a gente se abre para perceber a realidade, para além dessa primeira camada em que a gente está acostumado,
e muitas vezes entediado. Já não vê mais novidade. Passa reto e não vê a árvore. Passa reto e não vê o gatinho. Passa reto e não vê a plantinha crescendo. Passa reto e não vê o céu. Não sente o frescor do ar. Não se dá conta de nada, porque está perdida aqui dentro, ó. É. Eu advogo por isso, pela experiência direta da realidade e pela experiência que vai sendo refinada. É assim que os esotéricos operam. Olha para a folha, ou melhor, vamos ouvir, né? A gente ouve os sons e a gente simplesmente não coloca uma barreira mental falando assim: ah, eu já conheço, é o caminhão do lixo, é o pássaro, é isso e aquilo, pronto, já sei, já entendi. Vou fazer outra coisa agora. Você entra numa disposição de curiosidade quase que infantil. E você pensa: o que mais que eu posso ouvir aí? Aí às vezes você escuta: nossa, esse pássaro eu nunca tinha ouvido. Ou de quem será essa voz? Ou, nossa, como tem vários sons dentro da engrenagem de um caminhão. Nunca tinha percebido. E assim a gente vai brincando com as nossas percepções. Isso pode parecer bobo, isso pode parecer inútil, mas isso está construindo em você um estado de abertura. Isso está destruindo estruturas rígidas de refração. A gente refrata quando a gente acha que a gente já sabe alguma coisa e não admite receber algo novamente. Quer ver? Quer ver uma situação onde isso aconteceu e foi muito feio? É muito feio? Discurso político. Você olha a carinha bonitinha de fulano e fala assim: ah, eu já conheço esse fulano, esse daqui é não sei o que, a X, é Y, é Z. Não vou ouvir, não quero, tchau. Mas se você tiver construído dentro de você um estado de receptividade e abertura, você pode falar assim: bom, eu ouvi muitas coisas sobre essa pessoa, mas de fato eu só ouvi ele falar 2 vezes. Será que ele não merece ser ouvido uma terceira vez? Não é nem por merecimento direto da pessoa, mas para você mesmo ser fiel à verdade e não fiel à fofoca, não fiel a opiniões. E isso pode acontecer em pequenas situações também. Aquela pessoa, aquele tio que falou umas besteiras uma vez, e você não aguenta mais ouvir. Aí você, ah, quer saber? Vamos dar uma chance, vamos ouvir o que que ele tem a dizer. Mas realmente ficar presente ali, né? Eu tô falando aqui de uma situação extrema, mas aí anota. Essa é a primeira pergunta que você vai ter ali no seu caderninho, porque a gente vai fazer exercícios tanto práticos quanto reflexivos, porque o tecido da nossa psique é construído com ideias. Tudo é ideia antes de virar carne. A gente não se refere a Jesus como verbo encarnado. Primeiro questionamento: quanto eu sou capaz de ouvir o outro? Anota, só isso. Quanto eu sou capaz de ouvir o outro? E aí vai se observando nos próximos dias. Primeira tarefa. Já que eu fico dentro da minha cabeça pensando na resposta, ou falando, ai, que saco ele falando isso de novo, ou, ou já condenando determinadas atitudes, ou será que eu estou conseguindo respeitar esse local de fala? Ou não, eu não espero a pessoa terminar, eu já interrompo, porque a minha palavra é tão mais importante, né? Eu posso interromper o outro.
Essa é a nossa reflexão interior. Hum, uma prática muito significativa, e é como eu falei para vocês, as coisas acontecem aqui ao nosso entorno, é, e em nós mesmos, e tem essa dimensão física, né, palpável. Mas tem exercícios que eles, por mais insignificantes que sejam, eles estão produzindo efeitos psíquicos muito importantes dentro do teu comportamento. E esse exercício que eu vou falar agora é um exercício prático. Ele faz esse tipo de sugestão para o seu inconsciente. O exercício qual é? Durante o dia, sempre que você se lembrar nos próximos 7 dias, e claro, sempre que for possível, né? Se você não estiver engajado numa atividade que lhe impeça de fazer isso. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer. Quando se lembrou, cala. Cala o diálogo interno. E cala o externo também, né? Se você estiver sozinho. Cala o diálogo interno e escuta. E vai fazendo suas coisas e ouvindo. Acordou? Abriu o olho? Escuta. Vai arrumando a cama e vai escutando o som da roupa de cama, o som dos seus passos. Vai tomar banho? Escuta. Escuta o som da água, das gotas caindo. Escuta o som do chuveiro. Tá preparando o alimento? Escuta. Escuta o som de cada um dos vegetais, da mastigação. Tem gente que fica agoniado com o som da mastigação. Não precisa esse, então, se incomodar. Escuta, escuta. Fica com os ouvidos abertos, o máximo que você conseguir. Eu tenho certeza que a sua mente vai falar: oh, você está esquecendo de pegar não sei o quê. Oh, mas é mesmo, tinha aquele negócio lá que eu tenho que fazer. A mente vai conversar com você, vai. Mas volta. Não, vou fazer então. Faz listinha de tarefa. Isso alivia o compromisso que a mente tem de te lembrar das coisas. Faz lista. E se coloca em abertura para ouvir. Sempre que você se lembrar. Sempre. Tá caminhando, para de ficar pensando na morte da bezerra. Caminha ouvindo, atento, atento ao som dos passos, ao som da rua, aos sons. Claro, os sons da natureza, eles vão ser infinitamente mais agradáveis do que os sons das cidades. Mas se é a cidade que a gente tem, a gente ouve a cidade, não tem problema não, tá? Se coloca disponível para ouvir os sons do exterior, sem ficar botando nome nas coisas, só ouve. Ouve. Vai mergulhando nas camadas de som. Pronto? Temos duas atividades. Uma para refletir, uma para executar na prática. É, e aí, falando de uma questão, né, que eu trouxe também, que é muito importante, é o tema das perturbações, o processo de adoecimento desse órgão, da audição. A gente tem um processo de adoecimento sutil, que é o que acabamos de falar. A pessoa não está disponível para ouvir. Não tá. Desenvolveu uma surdez. Tem gente que fala que como é que é? Eu tenho audição seletiva. Eu escuto aquilo que eu quero. Tá, tudo bem. Mas você está perdendo uma parcela aí de coisas, né? Sim, temos que selecionar as coisas que queremos, sim. Mas às vezes a gente precisa ouvir determinadas coisas e a gente refrata. Só fica atento. E a outra, uma outra questão, é se incomodar muito com ruídos, realmente se perturbar muito com, com sons.
Isso tem um outro aspecto, porque você pode estar com um desequilíbrio do elemento responsável pela audição no seu corpo, e esse elemento inteiro ele precisa ser equilibrado. Mas isso acontece muito e aumenta muito a sensibilidade auditiva da pessoa, mas de uma maneira desconfortável. Então, essa é uma questão que tem sim como aliviar, mas tem que ser feito uma anamnese mais global, né? Para identificar se realmente esse é o caso. E aí a gente tem uma questão física, duas questões físicas relacionadas à escassez e ao excesso, que é dentro da fisicalidade do órgão mesmo, né? É, o órgão da audição, ele tem umas estruturas bem pequenininhas lá dentro da orelha, né? E isso precisa de lubrificação adequada. Temos dois casos, podemos ter a lubrificação em excesso, aí dá coceira, fica incomodando, às vezes, né, tem coisa lá dentro, aí muita gente tem que fazer lavagem intra-auricular para remover excessos de cera, que às vezes pode até estar causando determinadas graduações de surdez. E existe o oposto, que é o excesso desculpa, a escassez de lubrificação. E isso também deve ser observado e tomado conta. Inclusive, pode aliviar essa condição que eu falei sobre uma sensibilidade ao ruído. E pode auxiliar em muitas outras coisas. A lubrificação do ouvido ajuda em muitas outras coisas. Bom, se você tem um desses dois casos, seja o excesso ou seja a escassez, eu agora vou lhe dizer uma forma muito simples e de baixo custo para você auxiliar aí nessa condição. Apenas toma cuidado. Se você sabe que tem tímpano rompido, se você tem alguma condição de infecções recorrentes no ouvido, aí você toma cuidado. Talvez não seja bom você fazer. É bom consultar o seu otorrino, né? Para ver o que ele vai achar. No caso de excesso, quando tem excesso de cera, ficou lá dentro, né? Tem uma recorrência assim de formar cones de cera que ficam lá dentro e não saem. Você pode usar de forma preventiva os cones de cera. São cones desse tamanho assim. Isso é tradicional da medicina chinesa antiga. São folhas de cera, geralmente é com cera de abelha que é feito. Fica um canudinho de cera. Imagina um canudinho de cera, só que é um cone, assim. Você coloca isso no ouvido e acende o fogo, queima. O que que o fogo faz? O fogo consome oxigênio, né? Consome o ar. Então ele vai consumindo o ar aqui e o vácuo não pode existir no nosso universo aqui. Então o que que acontece? Massas de ar são puxadas para preencher esse vazio que o fogo está queimando, causando, né? Então, naturalmente, o ar desloca de dentro do ouvido para fora e puxa essa cera pela queima do cone. Método fácil, feito com cera e fósforo. E pode ser uma prevenção se você tem essa condição fisiológica de formação de cera que seca e fica obstruindo lá dentro. Agora, se você tem um problema recorrente, que tem uma condição mais séria, verifica com teu otorrino se isso é adequado. Ou você procura algum terapeuta que trabalhe com medicina tradicional chinesa para avaliar você, tá? Esse é o caso para quem tem excesso. O caso para quem tem escassez é mais simples. Se você sofre com ouvido seco, às vezes tem uma dorzinha de ouvido que não é bem, sabe? Não chega a inflamar e trazer graves complicações. Ou se você tem esse problema de muito ruído, ser muito sensível, o ideal é o óleo de gergelim, se você tiver acesso. Isso se compra em farmácias de produto natural, lojas de produtos naturais, farmácia de manipulação. É fácil de achar. Tem que ser óleo de gergelim prensado a frio. Não pode ser óleo de gergelim torrado do supermercado, que é de uso culinário. Esse não. É óleo de gergelim prensado a frio. Se não tiver,
Qualquer óleo prensado a frio de boa qualidade é bom, exceto de coco. Não use o de coco para esse caso específico. Pode ser um óleo de rícino, pode ser óleo de virtualmente de qualquer coisa, só não pode ser os de cozinha. Não usa de soja, não usa óleo de milho, não usa óleo de canola, essas coisas de cozinha não. Tem que ser óleo prensado a frio, ele é um óleo mais grosso. Geralmente tem, você compra às vezes de vidrinho pequeno assim, às vezes tem lugar que vende, dependendo do óleo, vai ser R$ 10, 12. E isso dura, ó, para esse caso aqui, né? Você pode usar para outras coisas também. Mas enfim, digamos que você tem o óleo de gergelim, que é o melhor para esse caso. Pega uma colherzinha, pode ser uma colherzinha de chá, uma colherzinha de sopa, de sobremesa, bota um pouquinho ali, pouquinho. Bota no fogão, esquenta um pouquinho, só um pouquinho. Amorna. Quando tiver morninho, você pode pegar com um minguinho e esfregar lá dentro. Um monte. Pode botar. Se você for ousado, sabe que não tem tímpano perfurado nem nada, você pode esquentar mais óleo, pegar com algodãozinho e, e fazer uma piscininha lá dentro. Fica um pouquinho assim, 10, 15 minutos de um lado, escorre e bota o algodãozinho com óleo quentinho no outro lado. Fica 10, 15 minutos, escorre. Você vai ver, vai dar um alívio imenso para quem tem sensibilidade a ruído, para quem tem escassez de lubrificação e sofre com isso. E até na atividade assim da mente, atividades de ansiedade, isso ajuda. Claro, se você está com estado de ansiedade e insônia muito grave, aí tem que fazer um monte de outra coisa, não é só botar óleo no ouvido que vai resolver. Isso vai ajudar dentro de um tratamento maior, né? Bom, essas foram as orientações para a fisicalidade e os exercícios que vocês vão fazer em casa, a nível mental, reflexão e a nível da prática. E agora, vamos fazer uma pequena prática nós, aqui, com o sentido da audição, tá bom? Então, vai te acomodando. Ah, enquanto a gente vai se acomodando, ficando confortável, se você ficou com alguma dúvida, escreve para mim aí nos comentários. Pode ser nos comentários ou no chat, eu vou ver, tá? Eu vi os comentários de vocês da semana passada, adorei, fiquei super feliz. Escrevam para mim, falem comigo, eu gosto de ouvir vocês. E toda dúvida, experiência que vocês quiserem relatar, comentários, coisas, insights que tiveram, vai escrevendo, vai botando aí nos comentários, vai botando no chat. É importante essa troca. Vai te acomodando, encontrando uma posição confortável para você sentar, um instante apenas. Vai respirando. Hum, Faz inspirações bem profundas. Deixa o ar preencher tudinho, o abdômen, a pelve, o peito, os ombros, a cabeça. E aí exala, soltando os ombros, soltando os braços, as pernas. Nos primeiros instantes, a gente vai convidando o nosso corpo para ficar quietinho, se acalmar. Agora é o momento da pausa. Daqui a pouco você volta a fazer suas coisas. A gente tem que conversar com o nosso corpo, com a nossa mente também. A gente vai se entendendo assim as múltiplas partes.
Se tem alguma rigidez no pescoço, no ombro, vai mexendo um pouco, esticando e vai deixando a poeira baixar, poeira dos pensamentos. O Rubem Alves, em um texto, disse assim: Sempre vejo anunciados cursos de oratória, mas nunca vi anunciado um curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Rubem Alves. Então, com o corpo confortável, peito aberto, coluna retinha, puxa o queixo um pouquinho para dentro para alongar a nuca e desfazer qualquer tensão na cervical. Pernas bem soltas, mãos e dedos relaxados. Vai soltando a cada exalação, soltando conscientemente os pesos e nós do corpo físico. Enquanto isso, muitos sons estão na tua paisagem acústica. Te ocupa de relaxar o corpo gentilmente, enquanto vai ouvindo. Vai mergulhando nas camadas de som, atravessando os sons mais altos, chegando aos sons mais delicados. O tipo de esforço que nós fazemos é como aquele de tentar ouvir as batidas do nosso coração.
Define a tua âncora. Para onde você volta quando a cabeça dispersa? Para o movimento da respiração, para a sensação de relaxamento do corpo físico. É a tua âncora e apenas você pode determinar o que é que te ancora, que te centraliza. Algo que te traz prazer, conforto, leveza. Pode ser uma lembrança, um artifício mental, mas idealmente algo na tua realidade corpórea, como a respiração. Respirando e ouvindo. Sensação prazerosa do ar massageando o corpo por dentro, enquanto recebe os sons, sempre novos, de cada instante. À medida que você vai avançando nas camadas de som, é possível que você chegue a uma camada primordial, um som constante, perene, um pano de fundo, em que todos os demais sons brincam. Vai observando as tuas emoções e os teus pensamentos, que surgem em resposta a cada som. Não é necessário definir e mapear, apenas perceber.
Como você se sente quando se dedica a escutar profundamente um padrão sonoro por algum tempo, sem achar que conhece ou sabe tudo sobre ele? Quando você se aproxima desses sons com curiosidade, com uma disposição investigativa e brincante, como é que esses sons chegam, então, aos seus ouvidos e ao seu processamento? Eles mudam? Quando nos aproximamos dos sons assim, abertamente, algo muda em teu sentimento em relação à escuta, em relação à experiência de ouvir. Nós estamos educando o nosso órgão de percepção da audição e também estamos educando nossa mente a como receber estímulos exteriores e interiores. A meditação
é uma ciência e é uma arte de purificar, de orientar, de multiplicar as nossas potencialidades. Você pode continuar nesse exercício de ouvir, tendo a tua âncora bem estabelecida. Quanto você quiser. Lembre-se ao longo do dia de abrir-se para ouvir, simplesmente, tudo. Escreva para mim nos comentários se você notou alguma diferença quando você aguça os ouvidos de uma maneira curiosa, brincante, investigativa, como fizemos. Se você teve alguma dificuldade em silenciar a mente, em perceber as camadas do som, tudo, relata para mim nos comentários. É importante para eu orientar as nossas próximas práticas a partir de vocês. Esse estudo é para você. Não esquece da tarefa da semana, das tarefas da semana. E se você precisa de algum auxílio com qualquer questão que foi falada aqui hoje, eu estou aberta. A maior parte de vocês tem meu contato direto. Estou aqui. Clica aí no dedinho se você gostou. Eu espero que tenha sido agradável e expansivo. Esse é apenas o nosso primeiro dia de 10. E cada um desses estudos, eles vão burilando, eles vão lapidando uma face da nossa consciência e da nossa interface com o mundo. Nossa plataforma de experienciar o mundo que é o corpo físico e os corpos sutis. Desejo um lindo dia para você. Agradeço tua presença. Agradecemos a tudo que é mais sagrado nesse mundo. Agradecemos a grandiosidade que é a experiência da vida, da consciência e do amor. Que sejamos abençoados em nossos esforços de ascensão. Um beijo
no coração de cada um de vocês.